Vamos lá, gente, vamos continuar o estudo aí dos incisos do artigo 5º, inciso por inciso, hein? E agora nós vamos no inciso 32, na tela aí para vocês. Diz assim, ó, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Gente, já era previsto, traz aqui para mim, já era previsto pela Constituição, lá nos atos das disposições constitucionais transitórias, a criação aí de um instituto que fizesse a defesa do consumidor, que é o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Ok? E por quê, hein, gente? Por que precisava aí de um instituto para regular a defesa do consumidor? Ora, o consumidor, ele está numa situação de hipossuficiência, não é? Afinal de contas, o que é uma relação de consumo? Uma relação de consumo é aquela relação em que um lado eu tenho fornecedor, de outro lado eu tenho consumidor. O fornecedor é aquele que habitualmente fornece bens ou serviços ali, ó, para o consumidor do produto final, ok? E olha, esse consumidor, ele está numa situação de hipossuficiência em relação ao fornecedor. Ó, se ele comprou um bem e aquele bem estraga, sabe? Ele precisa de ter mecanismos para poder o quê, hein, gente? Para poder fazer frente a este fornecedor. E esse mecanismo é o CDC. Portanto, o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor previsto pela Constituição, estabelece ali e regula as relações de consumo. Agora, tomem cuidado porque relação de consumo é diferente de uma situação que eu vou falar aqui com vocês agora. Quer ver? Imaginem que eu, amigo de vocês, tenho um carro e eu quero vender o meu carro porque eu quero comprar outro carro para mim. Vocês se interessam pelo meu carro e aí você compra o meu carro. Quando você compra o meu carro, passa 2 semanas, você encontra um defeito em meu carro, ok? E aí, você vai querer me levar lá na justiça, na justiça para reclamar e me enquadrando como consumidor, usando então o Código de Defesa do Consumidor. E aí, gente, pode isso? Não pode, sabe por quê? Porque nesse caso eu não sou fornecedor. Fornecedor é aquele que fornece com habitualidade aquele bem, aquele serviço. O que nós fizemos foi uma relação entre particulares, ó, de igual para igual. Mas na relação de consumo não existe igual para igual, não. Ó. O consumidor está bem abaixo do fornecedor. E aí vem o CDC e protege muito mais o consumidor frente ali ao fornecedor. Ok? Tudo bem? Beleza? Então vamos agora para o próximo inciso. Inciso 33 diz assim na tela para vocês. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, ok? Gente, esse é o direito de informação. Anotem aí. O inciso 33 traz para nós o direito de informação. Vocês podem requerer a qualquer órgão público ali informação sobre interesse particular, coletivo ou geral? Pode. Vocês podem sim, ok? Vocês podem. E eles podem te negar? Eles podem te negar se for caso, ó, bota na tela. Se for aquelas hipóteses que exige ali um sigilo ou que seja imprescindível, né, manter aquela informação sob sigilo à segurança da sociedade e do Estado. Fora isso, traz aqui para mim, fora isso, os órgãos públicos devem te responder. Agora vem cá, esse direito de informação, é importante a gente falar um pouquinho sobre ele. Se foi te negado uma informação de caráter pessoal, você buscou uma informação sua, uma informação de caráter personalíssimo, e essa informação lhe foi negada, você pode impetrar um remédio constitucional chamado habeas data, ok? Mas por que você pode impetrar o habeas data? Porque você requereu junto àquele órgão informações suas, de caráter pessoal. Tá, professor, mas e se a informação que eu busquei lá naquele órgão for de caráter coletivo geral, do jeito que está ali? Aí, se a informação for negada, o remédio constitucional não vai ser o habeas data, não, porque não é informação de caráter personalíssimo, pessoal. Aí seria o mandado de segurança.
tá certo? Nós vamos estudar isso mais para frente, mas anotem, o inciso 33 traz o chamado direito de informação, que ele pode ser negado nos casos aí que o sigilo signifique aí a segurança da sociedade e do Estado. Ok? Tudo bem? Então vamos agora para o inciso 34 e está aí na tela para vocês. Diz assim, ó. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, traz a imagem aqui para mim. Qualquer um de vocês, não precisa ser advogado não, nós não estamos no poder judiciário. Vocês podem ir a um órgão público, ok? Exercer o seu direito de petição, pedindo inclusive explicações sobre ilegalidade, sobre abuso de poder. Olha, por que a praça está sendo destruída? Por que no lugar da praça vai construir um lixão? Você pode peticionar, todos têm direito de exercer o chamado direito de petição aí da linha A. Agora vamos para a linha B. Olha o que diz a linha B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, se você deseja obter uma certidão, se você foi à justiça como parte, você pode requerer uma certidão. Se você nasceu um filho seu, você pode requerer a certidão, aliás, sem pagamento de taxas, não pode cobrar taxa ali pela certidão, ok? Então é um direito seu, chamado direito de certidão, beleza? Agora vamos para o próximo inciso, 35, diz assim, ó, na tela para vocês, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, traz aqui para mim. Gente, se você está sendo lesado, violado num direito seu, você pode reclamar esse direito ao Poder Judiciário. Ah, não, professor, não, eu não aceito isso. Eu vou fazer justiça com as próprias mãos, ó. Eu vou lá e vou fazer igual uma saranduba do Cacete Planeta, eu vou dar porrada. Pode isso, gente? É claro que não. Não pode o exercício da autotutela, você querer fazer justiça com as próprias mãos, ok? O que você pode fazer? Você vai ao Poder Judiciário, né, conforme está aí no inciso 35, para reclamar o seu direito que foi violado, ok? Princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Vou repetir, esse é o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Também chamado de princípio do acesso ao Poder Judiciário, princípio do acesso à justiça, ok? Tudo bem? Inciso 36, na tela para vocês. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Repetindo, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, traz a imagem para mim. Vamos falar sobre coisa julgada. O que é coisa julgada? Coisa julgada, direito adquirido primeiro. Direito adquirido. O que é o direito adquirido? Direito adquirido, gente, é aquele direito que já se incorporou ao seu patrimônio jurídico. Você já tem esse direito, ok? Nada vai mudar aquele direito. Virou direito adquirido. Então, olha só. Vamos exemplificar aqui, ó. Digamos que exista uma lei X que estabelece que para aposentar precisa de 20 anos de contribuição. Ok? E aí, o nosso amigo José, durante a vigência da lei, ele cumpriu os 20 anos. Portanto, José pode o quê? Ele pode aposentar, ok? Mas veja, veio depois uma lei Y dizendo que para aposentar não era 20 anos mais, precisa agora de 30 anos de contribuição. Contribuição no INSS, não é isso? José vai perder o direito dele? Veja, quando estava vigente a lei X, o José cumpriu com o requisito da lei X e contribuiu durante 20 anos. Ele pode aposentar? É direito dele aposentar? É direito adquirido, ok?
Agora, a lei Y posterior exige não mais 20 anos, 30 anos. Não seria, de repente, óbvio a gente dizer assim, se é 30 anos, o José vai ter que trabalhar mais 10. Não, sabe por quê? Porque quando José cumpriu com os 20 anos, a lei X estava vigente. Portanto, ele tem um direito adquirido, se tornou um direito adquirido para ele, ok? E ele pode aposentar. Portanto, veja, direito adquirido é aquele direito que já se incorpora ao patrimônio jurídico. Por quê? Porque ele cumpriu com todos os requisitos para ganhar aquele direito, para fazer jus àquele direito, ok? Ele cumpriu com todos os requisitos durante a vigência daquela lei, tá certo? Então, bote na tela, olha lá, vamos continuar. Ato jurídico perfeito. A lei não prejudicará o ato jurídico perfeito. Traz aqui para mim. O ato jurídico perfeito é aquele ato que está em consonância com a lei, ok? Com a lei e com o direito. Ou seja, aqui, olha, o José, ele pode requerer a aposentadoria dele? Pode. Por que ele pode requerer a aposentadoria dele? Porque ele cumpriu com todos os procedimentos, né? Ele cumpriu com todos os requisitos, com todas as exigências estabelecidas pela lei X. Portanto, José, pode aposentar sim. E o ato do José pedir para aposentar e receber aquela aposentadoria se torna o quê? Um ato jurídico perfeito. Por quê? Porque é um ato que está respeitando a lei, que está observando que o José realmente cumpriu todos os requisitos e, portanto, aquele direito deve ser concedido a ele. E essa concessão a gente chama de ato jurídico perfeito. Ok? Voltando à tela. Vamos finalizar. A lei não prejudicará nem o direito adquirido, nem o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Vem cá. E coisa julgada, gente? Coisa julgada é aquela decisão judicial que não cabe mais recurso. Ok? Coisa julgada é aquela decisão judicial que não cabe mais recurso. Exemplo. Estamos numa lide processual. Duas pessoas litigando em busca de uma decisão judicial. Veio a primeira decisão judicial desfavorável a uma das partes. Ela pode o quê? Recorrer. Recorreu, mudou a decisão. A outra parte também pode o quê? Recorrer também. Vai chegar uma hora que não vai ter como recorrer mais. Vai ter uma decisão que vai terminar o processo, ok? E essa decisão que não vai caber mais recurso, a gente chama de decisão que transitou em julgado, portanto, formou coisa julgada, não cabe mais recurso. Mas professor, tem que recorrer para acabar? Não, quer ver uma coisa? Imaginem vocês que imagina você moça, você que está aí, minha aluna do outro lado da tela. Você se casou, vamos bater na madeira aqui, você se casou com um rapaz que você viu que durante os 2 primeiros meses, depois que você casou, você viu que ele não era o rapaz adequado. Que ele não fazia ali bem o papel de ser seu marido. E aí você vai querer se separar dele. Aí você entra na justiça com uma ação de divórcio, ok? Ele não aceita, você entra com um divórcio litigioso, por fim, vem uma decisão judicial. Ele é citado, normal e tudo, vem uma decisão judicial que decreta ali o divórcio de vocês. Ele pode recorrer dessa decisão. Mas sabe o que acontece? Ele não recorre. Ele perde o prazo, passou o prazo dele recorrer. Então veja, não teve nenhum recurso. Aquela decisão, depois que passou o prazo do recurso, ela é uma decisão imutável, ela transitou em julgado, portanto, formou coisa julgada, não pode modificar mais. Ok, gente? Tudo bem? Entendido, então? Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Ok? Então, vamos agora para o próximo inciso, na tela aí para vocês. Inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Então, traz aqui para mim, deixa eu explicar isso para vocês. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que é juízo ou tribunal de exceção? É aquele juízo ou tribunal criado para apurar aquele fato de forma excepcional. Pode isso, gente? Não pode. Isso gera insegurança jurídica. Imaginem vocês, eu estou segurando um pincel aqui, beleza,
normal, né? E aí eu deixo o pincel cair. E aí vão criar um tribunal para julgar o fato de eu ter deixado o pincel cair. Pode isso, gente? Primeiro que fere o princípio da reserva legal. Porque deixar o pincel cair não é crime. Não é crime. Se depois que eu deixei o pincel cair, criar lá uma norma no Código no Código Penal dizendo que deixar o pincel cair é crime, aí eu estou lascado, né, gente? Pode isso? Não pode, fere o princípio da reserva legal. Nós vamos estudar isso aqui daqui a pouco, mas não pode haver um tribunal de exceção, um tribunal criado para julgar um fato isolado, um tribunal para julgar um fato depois do fato acontecer. Veja, o juízo e os tribunais, eles já são pré-estabelecidos pela Constituição para julgar os diversos fatos que acontecem na vida real. Não se pode criar um tribunal para julgar um fato depois que o fato acontece, ok? Não pode. Ou seja, o fato deve acontecer e já deve existir um tribunal competente para julgar aquele fato. Então, veja, se eu cometi um crime estabelecido no Código Penal, já deve existir, em razão da competência, em razão da matéria, já deve existir um tribunal, um juízo que vai julgar, que vai processar aquele crime, ok? Não pode criar um tribunal só para julgar um crime cometido pelo Tiago, não. Tem que já haver um tribunal pré-estabelecido para julgar aquele fato enquadrado como crime, ok, gente? Tudo bem? Então, esse é o princípio, volta lá na tela. Esse é o princípio do juízo natural, ok? Não haverá juízo ou tribunal de exceção, não haverá um tribunal excepcional, ok? Tudo bem? Então, vamos agora para o inciso 53. Olha só, do 37 nós vamos para o 53, porque eles têm a ver. Olha só, bota aí na tela. Ninguém será processado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Viu? Não haverá nem juízo ou tribunal de exceção, e ninguém vai ser processado e nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Então, traz aqui para mim. Gente, vem cá. Vem cá. Se eu cometi um crime, as autoridades que vão cuidar, que vão processar aquele crime, o promotor que vai fazer a denúncia, já estão pré-estabelecidos, já estão ocupando ali os seus cargos. Não vai ter uma outra autoridade para julgar o crime cometido pelo Tiago, não, ok? Aquela autoridade, aquele juízo já estará pré-estabelecido, aquele promotor já estará que vai me acusar, ele já está pré-estabelecido. Ele não foi colocado lá só porque o Tiago cometeu um crime. Qualquer um que cometesse o crime nas circunstâncias que o Tiago cometeu, lugar, razão da matéria, vai ser julgado por aquele juízo, ok? Vai ser denunciado por aquele promotor. O inquérito policial se dará pelo delegado já devidamente constituído, ok? Tudo bem? Então, na tela para vocês, inciso 38. Olha que legal. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei. Assegurados o quê, gente? Letra A, plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos. Agora veja, o que é mais importante, a letra D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ok? Então vem cá, a competência do tribunal do júri é julgar aqueles crimes dolosos contra a vida. Se o crime cometido ele é doloso contra a vida, o órgão competente vai ser o tribunal do júri. É aquele tribunal do júri mesmo, que tem jurados, que são pessoas ali pares da sociedade, e essas pessoas é que vão definir se aquele sujeito cometeu ou não cometeu o crime. Elas vão condená-lo ou irão absolvê-lo, ok? Há um juiz e 21 jurados. Desses 21 jurados serão escolhidos 7 para compor ali o conselho de sentença, ok? E esse conselho de sentença vai fazer a votação
E essa votação vai ser entre absolver ou condenar aquele réu que cometeu um crime doloso contra a vida. Agora, atenção, atenção. Nem todo crime doloso contra a vida é julgado, é processado pelo tribunal do júri. Não, não, professor. Não, não. Existe o foro de prerrogativa por função, também chamado de foro privilegiado. Okay? Então, se o crime for cometido, por exemplo, pelo presidente da República, por um dos membros do Congresso Nacional, por um ministro do STF, por exemplo, ok? Ele não vai ser julgado por um tribunal do júri se ele cometeu um crime doloso contra a vida. Ok? Então ele vai ser julgado ali pelo tribunal, por exemplo, o prefeito. O prefeito, de acordo com o artigo 29, inciso 10 da Constituição, se ele cometeu um crime doloso contra a vida, ele vai ser julgado pelo tribunal, não pelo tribunal do júri. Ok? Então, tomem muito cuidado com isso e vejam, esses requisitos são importantes. Bota aí na tela. A plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ok? Então, não se esqueçam, porque ele cai bastante em prova, tá, gente? Essas alíneas A, B, C e D caem muito aí em prova. Então, vamos agora para o nosso último inciso na tela aí para vocês, e é o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Trata-se do princípio da reserva legal, então traz aqui para mim. É o princípio da reserva legal, que nós comentamos agora há pouco. Todo crime deve estar tipificado. Todo crime deve estar tipificado, ok? E para que eu possa ser considerado, acusado por um crime, ele tem que estar lá. Então não adianta, como no exemplo anterior, eu deixar o pincel. Veja só, o pincel está nas minhas mãos. Até agora, não existe nenhum tipo penal dizendo que deixar o pincel cair é crime. Mas a partir do momento que eu deixo o pincel cair, aí vem uma lei e faz com que esse ato que eu tive se torne um crime. Pode isso, gente? Não pode. Por quê? Fere o princípio da reserva legal. É preciso que aquele fato típico esteja estabelecido anteriormente para ser considerado como crime. Já é preciso que aquele ato, que aquele fato esteja tipificado no Código Penal, ok? Para que seja considerado, então, como crime, em respeito ao princípio da reserva legal. Então, olha, 39, veja só, não há crime sem lei anterior que o defina, ponto. Nem pena sem prévia cominação legal, ok, gente? Então, princípio da reserva legal, ou seja, todos os fatos, todas as hipóteses tipificadas como crime devem estar estabelecidas anteriormente, tá certo? Então, ficaremos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.